Durante o jantar de noivado, minha irmã se levantou e revelou um segredo sobre meu noivo. Já imaginou o dia do seu noivado, aquele dia mágico que você planejou por meses, se transformando em um pesadelo em questão de segundos? Um sorriso radiante no rosto, o vestido impecável, o amor do seu noivo nos seus olhos. E, de repente, sua própria irmã, a pessoa que você sempre considerou sua aliada, destrói tudo com uma única revelação? Isso aconteceu comigo. No jantar de noivado, enquanto eu, radiante, imaginava o resto da minha vida ao lado dele, minha irmã se levantou e revelou um segredo sobre meu noivo que abalou minha estrutura. Um segredo que me fez questionar tudo, que me deixou de joelhos, questionando se eu conhecia mesmo o homem com quem ia me casar. Era para ser a noite perfeita, a decoração estava impecável, os convidados radiantes, a comida deliciosa. Meu noivo, Lucas, estava lindo, o olhar dele era puro amor, ou pelo menos assim eu achava. Recordo-me do cheiro das flores, da música suave ao fundo, da felicidade contagiante. Tudo estava tão perfeito, tão ilusório. Minha irmã, Sofia, sempre foi a ovelha negra da família. Sempre teve uma boca grande, um jeito impulsivo e uma teimosia que deixava todo mundo louco. Mas nunca imaginei que ela fosse capaz disso. Ela era a única pessoa que eu confiava cegamente, a única que sabia de todos os meus medos, minhas inseguranças, meus sonhos. E foi ela quem me esmagou. Ela estava sentada perto de mim, aparentemente tranquila, observando tudo. De repente, ela se levantou com um olhar sério, quase ameaçador, e pediu silêncio. Um silêncio pesado caiu sobre a festa. Todos os olhares se voltaram para ela, curiosos, confusos. Meu sorriso congelou no rosto. Senti um frio percorrer minha espinha. Eu sabia, naquele momento, que algo estava muito errado. Então, ela começou a falar, com a voz firme e controlada, mas com um tremor sutil que denunciava a tensão. Ela contou sobre um relacionamento secreto que Lucas mantinha, um relacionamento longo que aparentemente estava se desenrolando em paralelo com o nosso namoro. Contou sobre encontros furtivos, mensagens comprometedoras, presentes disfarçados. Detalhes que me deixaram sem ar, que me fizeram sentir como se o chão estivesse se abrindo embaixo dos meus pés. Meu mundo desabou. O amor que eu sentia por Lucas, aquele amor que eu achava inabalável, começou a se desfazer, a se fragmentar como um vidro quebrado. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, enquanto eu ouvia tudo aquilo, paralisada, incapaz de reagir. Aquele homem que eu pensava conhecer, que eu amava, era um completo estranho, um impostor. Os convidados ficaram em silêncio, chocados, incrédulos. Alguns olhavam para mim com compaixão, outros com julgamento. Lucas, sem reação, sentado à mesa, com o rosto pálido e sem expressão, me observando. Aquele olhar que antes eu achava ser de puro amor, agora me parecia vazio, frio e culpado. Não me lembro muito do que aconteceu depois. Me lembro de muita confusão, gritos, choro, de sair correndo da festa, sozinha, em meio à tempestade emocional que se formara dentro de mim. Dias se passaram em um turbilhão de emoções: raiva, decepção, tristeza, confusão. Perdi o sono, o apetite, o entusiasmo pela vida. Me senti traída, enganada, usada. Mas, acima de tudo, me senti fraca. Fraca por ter acreditado tanto, por ter amado tanto um homem que era capaz de me enganar dessa maneira. Mas, aos poucos, a dor foi dando lugar a uma força inimaginável. Aos poucos, eu comecei a perceber que o que havia acontecido não era culpa minha, que eu não merecia ser tratada daquela forma, que eu era forte, que eu era capaz de superar aquilo. Hoje, meses depois, ainda carrego as marcas daquele dia, mas sou uma pessoa diferente, sou mais forte, mais sábia, mais cautelosa. Aprendi a valorizar o amor verdadeiro, a confiar no meu instinto e, acima de tudo, a me amar incondicionalmente. Se você está passando por uma situação parecida, não desista. Lembre-se de que você não está sozinha. Há pessoas que te amam e te apoiam. Busque ajuda, fortaleça sua fé e confie no seu poder de superação.
A dor é passageira, a força é eterna. Inscreva-se no canal Viciado em Reddit para mais histórias inspiradoras e relatos reais de superação. E me conte nos comentários uma frase que te motive a seguir em frente, mesmo diante das maiores adversidades. Aquele jantar de noivado, que deveria ser o ápice da felicidade, se tornou o início do meu pior pesadelo. Luzes suaves, risos, a expectativa de um futuro brilhante ao lado do homem que eu amava. E então, a minha irmã se levanta. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem se transforma em uma expressão séria, quase dura, e a sala inteira silencia. O ar fica denso, pesado, carregado de uma antecipação que cortava a garganta. Ninguém esperava aquilo. Ninguém, exceto, talvez, ela. Eu estava radiante. Planejamos tudo nos mínimos detalhes: o vestido, o local, o cardápio, até a música. Cada detalhe refletia o amor que eu sentia por Daniel, meu noivo. Conhecíamos-nos há 5 anos, 5 anos de cumplicidade, risos e um amor que eu acreditava ser inabalável. Ele era o meu melhor amigo, meu confidente, o homem com quem eu imaginava envelhecer, construir uma família. E então, a bomba explodiu. Minha irmã, Isabela, sempre foi a ovelha negra da família, a rebelde, a que nunca se encaixava nos padrões. Sempre tivemos um relacionamento complicado, marcado por desentendimentos e picuinhas. Mas nunca imaginei que ela fosse capaz daquilo. Com a voz firme, quase fria, ela revelou um segredo que abalou minhas estruturas, que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre o homem que eu amava. Ela começou devagar, escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse construindo um castelo de cartas, um castelo que, eu sabia, ia ruir em segundos. Falou sobre um passado que eu desconhecia, um passado obscuro de Daniel, um passado que ele cuidadosamente omitiu de mim. Um passado que incluía uma outra mulher, uma mulher com quem ele havia se relacionado profundamente muito antes de me conhecer. Uma relação que, segundo Isabela, foi muito mais significativa do que ele havia me contado. A cada palavra, sentia meu mundo desabar. O chão se abria sob meus pés. A sala, antes tão aconchegante, se tornava um palco de minha própria destruição. Os olhares de surpresa, de compaixão, de julgamento me queimavam. Eu estava paralisada, incapaz de processar a avalanche de informações. Daniel, o meu Daniel, o homem que eu amava incondicionalmente, estava com os olhos arregalados, a boca entreaberta, numa tentativa patética de se defender, de justificar o injustificável. Mas suas palavras, gaguejadas e sem convicção, soaram vazias, inúteis. Aquela noite se esticou por horas, ou talvez tenham sido apenas minutos, uma eternidade de dor, de decepção, de incerteza. A alegria, a felicidade que eu sentia momentos antes evaporou, deixando para trás apenas um vazio imenso, uma dor lacerante que me rasgava por dentro. Eu estava perdida em um mar de emoções conflitantes, raiva, tristeza, humilhação, descrença. Nos dias que se seguiram, mergulhei em um mar de lágrimas e incertezas. Meu mundo se desfez, reconstruído sobre uma base de mentiras. A traição dói, sim, mas a mentira, a omissão, a manipulação doem 1000 vezes mais. A sensação de ter sido enganada, de ter sido feita de boba, era insuportável. Daniel tentava me explicar, se justificar, implorando pelo meu perdão, mas suas palavras soavam ocas, vazias. Por mais que eu tentasse racionalizar, entender, perdoar, não conseguia. A confiança, esse pilar fundamental de qualquer relacionamento, havia sido destruída, irremediavelmente. O futuro que eu tanto sonhara se transformara em um caminho nebuloso, incerto, assustador. Após semanas de sofrimento, angústia e muita oração, tomei uma decisão. Uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Uma decisão tomada com o coração em frangalhos, mas com a mente clara, focada no meu bem-estar e na minha paz interior. Eu coloquei um fim. Coloquei um fim no noivado, coloquei um fim naquela relação que havia se transformado em um fardo pesado demais para suportar. A jornada de superação foi árdua, repleta de altos e baixos, de momentos de fragilidade e de outros de força imaginável.
Houve dias em que a dor era insuportável, dias em que me sentia completamente perdida, sem rumo, sem esperança. Mas eu me agarrei à minha fé, à minha família, aos amigos que me apoiaram incondicionalmente, me ajudando a levantar, a me reconstruir, a encontrar novamente a paz interior. Hoje, olho para trás e vejo aquela experiência como um aprendizado doloroso, mas transformador. Aprendi a valorizar a honestidade, a transparência, a confiança acima de tudo. Aprendi a me amar mais, a me respeitar mais, a reconhecer o meu próprio valor. E, acima de tudo, aprendi a confiar no meu instinto, naquela intuição que, naquele jantar de noivado, me sussurrava algo que eu, teimosa e cegamente apaixonada, havia ignorado. A minha irmã, apesar de tudo, foi um instrumento na minha libertação. E, por mais que a dor tenha sido intensa, agradeço a Deus pela força para seguir em frente, para me reerguer das cinzas e construir um futuro mais próspero e verdadeiro, o futuro que eu mereço. O silêncio ensurdecedor, os talheres caindo sobre os pratos brancos, um som metálico que ecoava naquela sala repleta de sorrisos forçados. O brilho das velas parecia zombar da escuridão que se instalava no meu coração. Aquele jantar de noivado, planejado com tanto amor, estava prestes a se transformar em um pesadelo. Minha irmã, sempre a doce e discreta Ana, se levantou. Sua voz, normalmente suave, tremia. E então ela disse as palavras que mudariam para sempre a minha vida. Palavras que ameaçavam destruir tudo o que eu acreditava ser verdade. Meu noivo, Daniel, o homem com quem eu planejava construir uma vida, o homem que eu amava com toda a minha alma, tinha um segredo. Um segredo tão profundo, tão devastador, que até hoje, meses depois, sinto a ardência das lágrimas secas no meu rosto. Ana não hesitou. Ela contou tudo. Cada detalhe, cada mentira cuidadosamente arquitetada ao longo de anos desmoronou diante dos nossos olhos atônitos. Eu o conheci em uma viagem voluntária para o Haiti. Ele era médico, um anjo de luz em meio àquela realidade tão difícil. Caridoso, dedicado, apaixonado pela sua profissão, ou pelo menos era o que eu pensava. Sua dedicação aos pacientes, sua compaixão, era um escudo, uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira pessoa por trás daquele sorriso encantador. Ana, que morava em uma cidade vizinha, aquela onde Daniel havia crescido, revelou um passado que ele nunca me contou. Um passado repleto de dívidas, de promessas quebradas, de relacionamentos destruídos. Ele havia deixado um rastro de corações partidos por onde passava, prometendo um mundo a cada uma, usando a caridade como disfarce para sua ganância e manipulação. Aquele jantar, que deveria ser uma celebração, se transformou em uma cena de um filme de terror. Vi o rosto de cada um dos meus familiares, amigos e meu próprio se contorcerem na mistura de choque, descrença e pena. Eu me sentia a personagem principal de um livro que eu nunca quisera ler, uma história de dor, escrita com a tinta amarga da traição. A culpa, um peso insuportável, se instalou em meu peito. Por que eu não havia percebido os sinais? Por que eu havia sido tão cega para a verdade? Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções confusas, raiva, tristeza, humilhação, uma profunda decepção que parecia dilacerar minha alma. Eu não queria acreditar, recusei a realidade por dias, semanas. Procurei justificativas, procurei culpados, mas a verdade era incontestável. As provas apresentadas por Ana eram irrefutáveis. Daniel era um mentiroso, um vigarista, um manipulador. A dor física era quase palpável. Era como se meu coração estivesse sendo esmagado em um torno, uma dor que me impedia de respirar, de pensar direito. A cada respiração, a cada batida do meu coração, eu sentia a agulha da traição perfurando minha alma. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, eu me agarrei à minha fé. Não na fé religiosa, mas na fé na minha própria força, na minha capacidade de superar aquele abismo de dor. A cada dia, eu lutava contra a vontade de sucumbir à tristeza, à amargura. Comecei a me reconstruir, aos poucos, como se estivesse juntando cacos de um espelho quebrado. Com o apoio da minha família e amigos, entendi que eu não estava sozinha. A minha dor era real, intensa, mas não me definia. A jornada foi longa e árdua.
Houve momentos em que a tentação de me afogar na tristeza era quase insuportável, mas a cada passo, a cada conquista, eu sentia uma força interior me impulsionando para frente. Eu aprendi a perdoar, não por ele, mas por mim. Perdoar para me libertar do peso da amargura que me impedia de seguir em frente. Perdoar para me dar a chance de construir uma vida melhor, uma vida repleta de amor, alegria e paz. Hoje, olho para trás e vejo a mulher que eu era antes. Uma mulher ingênua, apaixonada, cega para os sinais. Hoje, sou uma mulher mais forte, mais sábia, mais resiliente. A cicatriz da traição permanece, uma lembrança da dor que me fez crescer. Mas ela é apenas uma marca, um testemunho de superação. Uma prova de que, mesmo em meio às trevas, a luz da esperança pode brilhar. E essa luz, ela reside dentro de mim. A felicidade estampada no meu rosto, o brilho nos olhos do meu noivo, a alegria contagiante dos nossos familiares e amigos, tudo estava perfeito naquele jantar de noivado. Até ela se levantar, minha irmã, com um sorriso gélido, um sorriso que congelou o champanhe nas taças e a alegria no meu coração. Aquele sorriso que prenunciava uma tempestade que iria sacudir os alicerces do meu futuro, do meu para sempre. Eu estava radiante. Anos de namoro, um amor que eu acreditava ser inabalável, um futuro planejado com detalhes minuciosos. Tudo culminava naquele momento mágico. Ele, meu amado Daniel, estava impecável. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele me olhava com um amor que eu achava que nada poderia abalar. Engano meu. Minha irmã, Isabela, sempre foi a ovelha negra da família, a rebelde, a imprevisível, a que vivia na contramão dos nossos padrões. Eu, sempre a boa menina, a certinha, a responsável. A diferença entre nós era abissal, um abismo que parecia intransponível. Mas naquele momento eu não estava preparada para a magnitude do abismo que ela ia abrir em minha vida. Ela se levantou lentamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Um silêncio sepulcral pairou no ar, quebrando a atmosfera festiva. O riso e a conversa animada foram substituídos por uma expectativa tensa, um prenúncio do que estava por vir. O medo começou a me corroer por dentro, um frio que me percorria a espinha, enquanto eu via no rosto de Daniel um misto de surpresa e apreensão. Com a voz firme, quase fria, ela começou a falar. Não foram palavras ofensivas, não foram insultos, nada do que eu esperava. Foi a verdade nua e crua, tão implacável quanto uma sentença de morte. Ela contou sobre o passado de Daniel, um passado que ele cuidadosamente ocultara de mim. Um passado que envolvia mentiras, omissões, uma relação que ele nunca me revelou. O impacto foi devastador. O mundo ao meu redor pareceu girar, o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu senti um turbilhão de emoções, raiva, decepção, dor, traição. A dor era física, uma pontada aguda no meu peito, como se alguém tivesse cravado uma faca. As lágrimas ameaçavam me inundar, mas eu as contive, me agarrando com todas as forças à minha dignidade. Daniel tentava se explicar, mas suas palavras soavam fracas, impotentes diante da evidência dos fatos. Seu rosto, antes radiante, estava pálido, seus olhos cheios de arrependimento e medo. Mas o arrependimento não apagava a dor que ele me causara. A festa acabou ali. O que era para ser uma celebração de amor e união se transformou num funeral dos meus sonhos, das minhas expectativas. A felicidade se evaporou, substituída por um vazio imenso, uma sensação de perda profunda. Nos dias que se seguiram, vivi um inferno. A decepção e a traição eram como feridas abertas que sangravam sem parar. A confiança, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, estava em frangalhos. A dor era insuportável, a tristeza me consumia. Eu questionava tudo, meu relacionamento, minha família, a minha própria capacidade de amar e ser amada. A família tentou me consolar, amigos ofereceram apoio, mas a dor era só minha. Eu me sentia sozinha, perdida num mar de dúvidas e incertezas. A solidão era uma companheira constante, um fantasma que me assombrava em cada canto da minha casa. A decisão de seguir em frente não foi fácil. Foram noites em claro banhadas em lágrimas, momentos de profunda angústia.
Houve momentos em que pensei que nunca conseguiria superar a dor, que a cicatriz da traição nunca cicatrizaria. Mas, aos poucos, a resiliência tomou o lugar da dor. A fé em mim mesma, na minha força, começou a renascer das cinzas da dessecção. Eu entendi que a vida continua, que a dor passa, que a felicidade é uma escolha. Foi um processo lento, doloroso, mas fundamental para minha cura. Hoje, olho para trás e vejo que aquele momento, por mais devastador que tenha sido, foi também um divisor de águas. Foi uma prova de fogo que me ensinou a reconhecer o meu valor, a me amar e a me respeitar acima de tudo. Aprendi a ter mais cuidado, mais discernimento, a confiar na minha intuição. Aprendi a ser mais forte, mais corajosa. A traição de Daniel, a revelação de Isabela, me transformaram em uma mulher mais segura, mais consciente do meu próprio poder. Eu sobrevivi, eu superei, e hoje eu sou mais forte do que nunca, e mais feliz. Porque a minha felicidade não depende de ninguém, a não ser de mim mesma. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Aquele silêncio que precede uma tempestade, um silêncio carregado de expectativa, de segredos prestes a explodir. A felicidade do meu jantar de noivado, cuidadosamente planejada, meticulosamente organizada, estava prestes a ruir. A culpa? Minha própria irmã. Estava radiante, o vestido impecável, o anel reluzente. Ao meu lado, meu noivo, aparentemente tão feliz quanto eu, sorria para os convidados. A família reunida, os amigos mais próximos, um cenário perfeito para o início de uma nova fase. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Tudo estava perfeito demais, quase irreal, como um conto de fadas à beira de um pesadelo. Lembro-me da música suave tocando ao fundo, uma melodia romântica que, ironicamente, contrastava com a tempestade que se aproximava. Minha irmã, sempre à sombra no meu palco, sempre a observadora perspicaz, se levantou. O sorriso dela, normalmente tão brilhante, estava apagado, substituído por uma expressão séria, quase sombria. O ar ficou pesado, a conversa animada cessou, substituída por um silêncio sepulcral, repleto de expectativa. Era como se o tempo tivesse parado, deixando apenas o meu coração batendo forte no meu peito, um tambor frenético anunciando a tragédia iminente. Ela começou a falar, a voz trêmula, mas firme. As palavras que saíram da sua boca naquele momento ecoam ainda hoje na minha memória. Cada sílaba uma facada no meu coração. Não foram palavras agressivas, não foram acusações gritadas. Foram palavras frias, calculadas, cuidadosamente escolhidas para me destruir por dentro. Ela não gritou, não fez cena. A sua frieza era ainda mais assustadora. Ela não contou nenhum detalhe escabroso, nada de infidelidade explícita. Não havia provas concretas, apenas indícios, sussurros, fragmentos de conversas ouvidas, observações feitas ao longo do tempo. Coisas sutis que isoladamente poderiam ser interpretadas de 1000 formas, mas que, reunidas, formavam um retrato perturbador do homem com quem eu estava prestes a casar. Ela falou sobre o comportamento dele nos últimos meses, a distância que se instalara entre nós, a frequência com que ele sumia sem dar explicações convincentes. A sua mudança de comportamento era tão sutil, tão gradual, que eu tinha simplesmente ignorado todos os sinais de alerta, cegada pelo amor, pelo sonho do casamento, pela pressão social e familiar. A minha irmã, porém, havia percebido tudo. Os seus olhos não se enganavam. Falou de mensagens misteriosas apagadas no celular dele, de ligações recebidas tarde da noite, de desculpas esfarrapadas que pareciam sempre esconder algo mais. Não apontou dedos, não acusou, mas plantou uma semente de dúvida, uma semente que germinou e floresceu em um jardim de angústia dentro do meu coração. Uma semente que me obrigou a enfrentar a dolorosa verdade. Naquele momento, o mundo ao meu redor pareceu desabar. A felicidade radiante de segundos antes foi substituída por uma confusão avassaladora, uma mistura de dor, raiva, decepção e medo. Tudo o que eu acreditava ser verdadeiro estava sendo questionado, destruído. O meu futuro, que até então parecia tão brilhante, tornava-se nebuloso, incerto, ameaçador. Os convidados, chocados, silenciados, observavam a cena, a sua atmosfera carregada de constrangimento e tensão.
Eu não conseguia olhar para o meu noivo. O seu sorriso, antes radiante, desapareceu. Ele parecia tão perdido quanto eu. Não havia explicações, apenas o silêncio pesado de um segredo revelado. Um segredo que abalaria para sempre a minha confiança, a minha fé no amor, na verdade e nas pessoas que mais amo. O jantar de noivado, que deveria ser memorável, transformou-se em um pesadelo, um marco indelével na minha vida. Foi uma noite de revelações amargas, de verdades cruéis, uma noite que me fez confrontar a sombra da dúvida, a fragilidade do amor e a importância da honestidade. Foi também uma noite que me ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Um caminho difícil, árduo, mas necessário para a minha própria cura e superação. Nos meses que se seguiram, procurei forças dentro de mim, forças que eu não sabia que possuía. A minha fé na humanidade foi abalada, sim, mas a minha fé em mim mesma, essa, permaneceu. A jornada de reconstrução foi longa e dolorosa, mas, dia após dia, aprendi a lidar com a dor, a perdoar, a seguir em frente. A minha irmã, mesmo que tenha me causado uma profunda dor, tornou-se minha rocha, o meu porto seguro, o meu anjo protetor. Hoje, olhando para trás, reconheço que aquela experiência, por mais traumática que tenha sido, foi fundamental para o meu crescimento pessoal. Aprendi a valorizar a verdade, a confiar no meu instinto e, acima de tudo, a amar a mim mesma. A cicatriz permanece, um lembrete de uma dor profunda, mas também um símbolo da minha força, da minha resiliência, da minha capacidade de superação. E é isso que desejo compartilhar com vocês, a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, a força para superar os momentos difíceis, a fé na capacidade de cura e recuperação que reside em cada um de nós. Porque mesmo no pior dos cenários, sempre existe um caminho para a luz. Sempre há uma chance de reconstruir, de recomeçar, sempre há esperança. O silêncio do restaurante caiu como uma cortina de veludo pesado, sufocante. Aquele jantar de noivado, que deveria ser a celebração da felicidade, se transformou numa cena de filme de terror em câmera lenta. Todos os olhares estavam em mim, esperando, ansiosos. E ela, minha irmã, com um sorriso torto nos lábios, prestes a detonar meu mundo. Era para ser um momento mágico, um marco na minha vida, o início de um novo capítulo com o homem que eu amava, mas em vez disso, uma bomba prestes a explodir. Como é possível que um segredo, guardado por anos, pudesse vir à tona justamente naquele instante tão crucial, tão público? Eu estava radiante, vestindo o vestido que havia escolhido com tanto carinho, meu noivo Lucas ao meu lado, irradiando a alegria que eu também sentia. Os familiares e amigos mais próximos, presentes para celebrar conosco aquele momento tão esperado. Era uma noite perfeita, ou quase perfeita, até que minha irmã, Sofia, pediu a palavra. A memória daquela noite ainda me assombra. Lembro do peso do silêncio, do meu coração batendo forte no peito, antecipando a dor que estava por vir. Sofia nunca foi uma pessoa dramática, mas havia algo em sua postura, naquele brilho frio em seus olhos, que me congelou de medo. Ela limpou a garganta e o sorriso falso que ela ostentava antes se desfez, dando lugar a uma expressão de quase compaixão. Com a voz firme, mas carregada de uma tristeza que eu nunca tinha visto nela, ela começou a falar. Ela contou sobre um passado de Lucas que eu desconhecia completamente, um passado obscuro, envolvendo dívidas, mentiras e traições. Não eram apenas fofocas de bar ou boatos de amigos invejosos, eram fatos, comprovados por documentos, mensagens de texto, testemunhas. A cada palavra dela, um pedaço de mim se quebrava, o chão sumia debaixo dos meus pés, o mundo ao meu redor se desfocava e só restava a dor lancinante da traição, da descoberta brutal de uma realidade distorcida que eu havia construído com base em mentiras. Lucas, antes o meu porto seguro, o meu futuro brilhante, estava ali, pálido e sem reação, enquanto minha irmã desvendava a face oculta de sua personalidade. Ele tentou se defender, gaguejou, tentou se justificar com frases vazias, promessas inconsistentes. Mas as palavras dele soavam ocas, sem força, perdidas no mar da decepção que se instalara em mim e em todos os presentes. A sensação foi de um choque elétrico. A alegria do noivado se transformou em cinzas. A felicidade virou um pó que se esvaía entre os dedos.
Senti como se estivesse sendo estrangulada pela própria felicidade que momentos antes eu tanto abraçava. O pior não foi a traição em si, mas a descoberta tão pública, tão humilhante. O constrangimento era palpável, me sufocando. Aquele jantar, planejado meticulosamente, se tornou um pesadelo vivido em câmera lenta. A cada garfada, uma pontada de dor na alma. Cada olhar de pena dos convidados era um peso insuportável. Eu queria sumir, desaparecer, escapar daquela realidade cruel e implacável. Mas precisava reagir, precisava tomar uma atitude. E o fiz. No meio do caos, entre lágrimas e decepções, encontrei a força para me levantar. Não foi fácil, a dor era profunda, devastadora, mas a minha fé em mim mesma, a minha resiliência, foi maior que a dor, que a traição, que a humilhação. Eu me levantei não para confrontar Lucas, mas para me confrontar, para enfrentar a verdade nua e crua, por mais dolorosa que ela fosse. Anunciei a todos ali presentes, com a voz embargada, mas firme, que o noivado estava cancelado. Não era fácil dizer aquelas palavras, diante de todos os olhares pesarosos, da minha família chocada, dos meus amigos inconformados. Mas era necessário. Era a única escolha possível. Era preciso preservar a minha dignidade, a minha autoestima. Nos dias seguintes, a dor persistiu. Chorei muito, desabafei com amigas, busquei conforto na minha família. Mas a cada passo, me senti mais forte, mais capaz. Compreendi que a traição de Lucas não era uma sentença de vida, era um obstáculo, um desafio, e eu estava disposta a superar. Hoje, olho para trás e vejo aquele jantar de noivado não como uma tragédia irreversível, mas como um ponto de virada. Foi ali que descobri que a minha força interior era imensurável, que a minha capacidade de superação era maior do que qualquer dor. Lucas me traiu sim, mas me deu, sem querer, a oportunidade de me conhecer melhor, de valorizar a minha própria companhia, de construir uma vida fundamentada na verdade e no respeito. E isso ninguém pode tirar de mim. Essa é a minha história e este é o meu aprendizado, a superação e a força que residem no fundo do nosso coração, mesmo em meio à tempestade mais violenta. Aquele jantar de noivado, que deveria ser a celebração mais perfeita da minha vida, se tornou um pesadelo. A música estava suave, as luzes baixas e eu, radiante ao lado do meu noivo, prestes a comemorar nosso futuro juntos. Então, minha irmã se levantou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um presságio do que estava por vir. Ela não fez um discurso de parabéns, não brindou a nossa felicidade. Ela revelou um segredo. Um segredo que, até aquele momento, eu desconhecia completamente. Um segredo que abalou minhas estruturas, que me fez questionar tudo. Era como se o chão estivesse se abrindo sobre meus pés, e eu, sem chão, sem ar, sem respostas. O que minha irmã revelou não foi uma traição ou algo trivial, foi muito pior. Foi algo que me fez questionar não só o meu noivo, mas a própria essência da nossa relação, tudo que eu acreditava ser verdade. A dor foi física, uma pontada aguda no peito, que me deixou sem fôlego. Aquela noite, a felicidade planejada se tornou em uma luta interna, uma batalha contra a descrença e a decepção. Senti um misto de raiva, tristeza, confusão e um medo avassalador do futuro. Mas, como diz o ditado, o que não nos mata, nos fortalece. E acredite, essa experiência me fortaleceu de uma maneira que eu nunca imaginei. Depois de dias de sofrimento, de lágrimas e de muitas orações, consegui encontrar a força para enfrentar a situação, para tomar decisões difíceis e, principalmente, para seguir em frente. A jornada não foi fácil e as cicatrizes ainda estão ali, mas a minha fé, o meu amor próprio e o apoio de algumas pessoas especiais me ajudaram a superar essa tempestade. E eu quero compartilhar essa história com vocês, porque sei que muitas pessoas passam por situações semelhantes e precisam de coragem para seguir em frente. A vida joga cartas inesperadas às vezes, mas a decisão de levantar e seguir em frente, de reconstruir a sua vida, essa é sua. Assista ao próximo vídeo para saber o que aconteceu depois dessa revelação.